Vamos lá então, agora é hora da gente colocar a mão na massa e fazer a integração com o Python. Lembrando que eu já atuei como dev no passado, hoje eu sou SRE barra engenheiro de cloud e eu não tenho como objetivo ficar ensinando Python. A minha ideia aqui é, eu peguei o Python para ser uma linguagem de programação, para mostrar como que você integra uma linguagem de programação com a AWS, e a minha ideia é mostrar o mínimo necessário para que depois, se algum programador estiver assistindo esse vídeo, ele pega a ideia, o conceito e decola aí na sua stack dentro da sua empresa. Apesar de eu estar focando para Python, existe SDK da AWS para praticamente qualquer linguagem que você precisar. Então, eu estou trabalhando com Node, com PHP, Java. Cara, entra no site da AWS, dá uma pesquisadinha ali que você vai ver como que você faz a integração com o SDK da AWS. E aí, assim, as funções, o jeito como eu vou chamar a função pode ser diferente, porque a linguagem pode ter uma natureza diferente, mas no final vai ser basicamente a mesma ideia, né, de você tratar o dado, receber o dado, processar ele, e aí a gente vai ver mais em detalhes quando eu comecei a mostrar o código. Então aqui só um slide para iniciar. E a primeira coisa que você tem que saber, a API do Bedrock, ela não é uma única API como alguns outros serviços que praticamente tudo que você vai fazer se chama uma única API da AWS. Como é que funciona? Existem quatro diferentes tipos de cliente que você pode fazer, ou seja, como se fosse quatro APIs diferentes que você vai ter acesso ali pelo Python, e cada uma serve para um propósito diferente. Eu não gosto disso, deixa eu ver um golinho d'água aqui, porque eu acho que deixa extremamente confuso, mas as coisas são como elas são e é isso aí, a gente tem que lidar com isso. Então, a primeira de todas é a gente vai chamar ela, né, pela biblioteca do Bodo 3, o, o Bedrock. E aí ele serve para quê? A ideia dele é você testar o modelo, você testar a configuração do serviço na sua conta. Ele não é o recurso que você vai chamar quando você estiver de fato executando algum código em produção ou algo do tipo, mas vai ser um passo que você precisaria passar por ele antes de ir para os próximos. O Bedrock Runtime, ele seria quem você de fato vai chamar para lidar com ações dos modelos e tudo mais. E aí entra esse vídeo que eu vou fazer agora. A gente vai interagir só com essa API da AWS. Depois, aqui tá os links, eu coloquei o texto aqui. Aí se você quiser dar uma pausa aí para depois pegar o ponto principal. Beleza. Depois você vai ter os agents, que vai ser assunto do próximo bloco que eu vou apresentar nesse curso, que os agents são... Se você já tá no meio de IA generativa, você já sabe, mas se você não está no meio, o que são os agents? Quando você faz uma requisição, aqui a gente está levando a nossa pergunta direto para o modelo. Mas, para melhorar a performance de como que a gente está entregando conteúdo para o usuário, você pode colocar uma outra inteligência artificial antes da sua inteligência artificial, vamos dizer assim, final, que vai ser responsável por tratar as requisições. Então, no próximo bloco eu vou desenvolver com vocês uma aplicaçãozinha, uma arquitetura, onde a gente vai fazer uma inteligência artificial que vai simular um apresentador de programa de televisão e ele vai ter algumas capacidades. Ele vai poder, por exemplo, perguntar, você pode perguntar para ele qual que é a página do Wikipedia do, sei lá, do Maradona. Ele vai lá, vai pesquisar, vai pegar a página do Maradona e vai te entregar. Essa interface que vai pegar, vai ver sua requisição e vai procurar, falar, olha, eu tenho essa informação aqui na minha base de conhecimento, eu tenho aqui alguma função lambda que eu posso usar para responder isso daqui. Essa interfacezinha é o agent, tá? E que não é assunto desse vídeo, mas vai ser assunto do nosso próximo bloco. E é muito legal isso. O agent, assim, é uma coisa que leva a sua IA, leva o seu programa para um outro patamar. Então, vale a pena gastar um tempo estudando o assunto. E beleza, e aí a mesma lógica que se aplicou lá, se aplica aqui. Então você tem uma API ligada ao Bedrock em si, e você tem a API do Bedrock Runtime. E no Agent é a mesma coisa, você tem uma do Agent e você tem do Agent Runtime. Então quando você for querer configurar o Agent, se você não quiser fazer pela AWS, você pode fazer pela API.
vamos dizer assim, de forma programática, e aí você vai usar essa categoria, e aí se você quiser fazer para a AWS, você mexe, você faz todas as configurações lá na AWS, que é o que eu vou fazer aqui, e depois a gente no Python vai chamar só o agent runtime, beleza? Então, vamos lá. Depois eu tenho um desafio aqui para passar para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar o código. Então, se você viu em outra playlist de como você configura o acesso programático da sua máquina para AWS, você vai ver que eu uso o ZSH com uma extensão dele, um plugin do O mais ZSH, e aí, em resumo, para eu, Carlos, lugar da minha conta, eu preciso fazer o comando asp o nome do meu perfil, e aí eu vou fazer login. Isso aqui eu já fiz login hoje, mas é só para mostrar para vocês. Então, no primeiro momento do dia eu vou fazer assim. Isso daqui vai me dar uma requisição que vai abrir aqui o meu SSO, que eu vou pedir um token de acesso. Opa, cliquei duas vezes ali. Beleza, confirmei. Aí eu só tenho um perfil nessa máquina aqui, então não vai fazer diferença, mas se eu tivesse mais de um perfil, aí eu teria que fazer o ASP, e aí em vez do login eu selecionaria esse perfil e eu estaria usando ele. Aí só para validar, se eu colocar AWS S3LS, eu listo os buckets da minha conta, estou com acesso bonitinho, tudo certo. Beleza? E aí eu vou trabalhar com o Jupyter Notebook, porque para eu passar o conteúdo para vocês é mais fácil. Essa não é a única forma que você vai ter de poder interagir com a AWS. Se ficar com uma dúvida nisso, procura a minha outra playlist de como que você faz a integração, beleza? Nos próximos vídeos, nos próximos blocos desse curso, eu não vou ficar mostrando login nem nada, eu já vou vir direto para o Jupyter Notebook. Legal? Então, fica aí em resumo. Beleza. Vamos lá. Então, no último vídeo eu falei para vocês, tem duas formas de você chamar o Bedrock. Uma é você chamar um modelo com um chat onde ele vai ter a interação entre as perguntas, né? Ele vai ter uma ideia do contexto, e outro que você faz a pergunta única. Beleza, eu vou mostrar aqui alguns links para vocês, da onde que eu estou me baseando para fazer esse vídeo aqui. E é bom até para deixar alguns disclaimers. Primeiro, aqui está o link para documentação, então a gente vai testar dois métodos, o método de conversa e o método de invoke. Qual que é a diferença do com streaming aqui, né? A resposta com streaming e o invoke com streaming. Sabe aquela lógica que tem de quando você faz uma pergunta, por exemplo, para o chat GPT, ele vai colocando o streaming de texto no seu chat? Então, essa é a ideia do streaming. Então, se você quiser fazer uma implementação mais ou menos assim, você usa o recurso com streaming. Eu não vou usar ele porque eu acho que para os fins desse curso, né, só mostrar como que o modelo funciona e para mim é o suficiente, é o que eu estou procurando aqui. Mas se você quiser fazer uma customização, algo mais bonitinho assim para dar uma sensação melhor, você passa isso para o seu usuário. Por que que eu, Carlos, acho que isso daqui é muito interessante? Porque a resposta do modelo, quando você não coloca string, demora um pouquinho. Por quê? Porque ele vai montar, imagina, quando você, usuário, faz uma pergunta para o ChatGPT, ele vai te apresentando a resposta, correto? Você meio que vai aguardando sair a resposta e você já vai lendo, porque você está vendo ele apresentando o texto. Mas aqui você vai ver que vai parecer que vai estar demorando, vai demorar alguns segundinhos. Então, nesse ponto, eu acho que da experiência do usuário é melhor o streaming. E outra também é que no meio do caminho, se o usuário não estiver gostando da resposta e você estiver dando respostas longas, e como você paga por token, você colocar um botão de abortar a missão ali é algo que pode ser interessante para você economizar recursos também. Beleza? Então, primeiro é daqui. Segundo, um dos códigos que eu vou mostrar, ele não é meu. Eu peguei ele da documentação da AWS, que é o de como invocar o modelo, que é esse daqui. E aí você pode consultar aqui e assim, cada modelo, quando você for chamar ele, ele vai ter um padrão diferente de como você vai fazer a conversa. Tá?
Aí você procura aqui qual que você quer. Eu vou usar o Llama. E aí você tem os dois métodos, né? Como que você vai fazer uma conversa e como que você vai fazer a invocação do código, tá? E aí eu vou, se você olhar meu código, ele está muito parecido com esse daqui da documentação, mas enfim, aí depois, se você quiser ver mais detalhes, tal, você pode ver aqui, pode ver para os as outras variações de modelos da AWS. Beleza. Apresentei minhas fontes, agora vamos lá. Eu vou começar mostrando o chat, porque apesar do chat parecer ser mais difícil, eu acho que a implementação dele é mais fácil, tá? E vamos lá. Como que funciona aqui o chat? Primeiro você vai ter que importar o seu pacote, né? Importa a possibilidade dele receber erros, não importa não, né? Importa o pacote de exceções para lidar com eventuais erros que vão acontecer. E aí você vai precisar definir qual que é o modelo que você tem. E aí você vai me perguntar, pô, mas da onde você tirou esse Model ID? Como é que eu sei os meus Model IDs? Aí eu vou vir aqui, vou pegar esse comandinho aqui, que é o comando do AWS CLI que vai listar os buckets, desculpa, vai listar os modelos de fundação que tem na sua conta e vai jogar para um arquivo JSON. Então, vou abrir uma outra aba para não fechar ali. Vou fazer o ASP, pegar o meu profile e pedir aqui para ele fazer a listagem dos modelos. Beleza, aí se você abrir aqui o arquivo, ele vai ter toda a lista de modelos que eu tenho disponível e aqui eu vou ter o ID de cada modelo. E aí você pode ver, por exemplo, que o Llama ele tem mais. Como é que escreve? Espera aí, que eu não me lembro. Dois L's. Llama. Você vai ver que você vai ter aqui o de 8 bilhões, você vai ver que você vai ter o de 7 bilhões, e aí tem variações deles, você tem que dar uma olhadinha ali para selecionar exatamente o que você quer. Beleza? Eu peguei esse daqui. Então, eu estou definindo aqui o parâmetro qual que é o modelo que eu estou utilizando. Tá? Vou fazer a criação do meu cliente. Então, para quem não tem contato com código Python para AWS, imagina que o cliente é como se você tivesse abrindo o console da AWS, entrando na página ali da AWS, e aí agora várias funções, várias consultas que você vai querer fazer, você vai puxar dali de dentro daquele cliente. Tá? O cliente, você tem que saber que ele é pesado, então se você for fazer qualquer coisa que vai criar um loop, vai fazer alguma coisa que você vai ficar precisando chamar o cliente várias vezes, toma muito cuidado para não ficar reiniciando esse cliente toda hora, tá? Porque senão seu código vai ficar meio devagar. E aí, beleza. Agora vamos então para a parte. Aqui é questão de como configura o Python e o meu objetivo principal, que é falar com o pessoal de como fazer a integração e tudo mais. É isso. É assim que você faz a integração. Você usa o seu CLI para se conectar na AWS. Se você tiver numa máquina EC2, você vai estar usando uma role de acesso. Eu vou deixar na outra playlist lá a indicação de como é que você faz isso. Mas você tem esse acesso programático e a partir daqui, com os clientes, você vai acessando as funções da AWS e depois você chama os métodos que tem ali dentro para poder consumir seu recurso. Beleza. Agora a gente vai com um pouco mais para a parte de código, tá? Então, aqui eu vou definir um objeto que vai ficar vazio, que ele vai receber o nosso histórico de mensagens. Então, lembra que o chat você não dá a resposta só sobre uma pergunta, você dá a resposta baseado num contexto. E aí você pode pensar o seguinte, então como é que funciona? Eu tenho uma sessão, eu tenho uma ID daquela mensagem, daquilo ali tudo? Não. Alguns outros serviços da AWS trabalham com ID, tá? Então, quando você trabalha, por exemplo, com como é que se chama? O AWS Lex. É uma ferramenta da AWS que cria um chatbot para você, já com algumas coisas prontas, e aí você pode acessar, por exemplo, uma função Lambda com ele. Quando você usa o Lex lá, cada requisição, cada vez que você começa um chat, na verdade, você vai ter uma ID da sessão, e aí cada troca de mensagem que você tem, você vai mantendo esse ID da sessão entre a Lambda e o Lex para poder registrar
em qual das conversas que tá rolando, porque você pode ter o mesmo bot respondendo várias pessoas. Aqui nesse caso é diferente, porque aqui eu estou criando uma variável, eu vou jogar ali dentro o contexto, e aí ele vai memorizar ali, dentro daquele objeto, o que a gente está conversando. Tá? E é esse objeto aqui que vai salvar isso tudo. E beleza. Aqui, esses são os parâmetros de como que a gente vai chamar o modelo. Isso aqui está aqui na documentação, foi de lá que eu tirei cada um dos termos. Então eu vou rodar essa linha aqui, não vai acontecer nada porque não fiz nada ainda. Aqui eu vou fazer a pergunta que eu já acabei usando em vários momentos aqui do vídeo, então eu vou deixar novamente. Eu vou fazer a pergunta, quem que foi o Pelé? E aí, aqui que é a parte interessante. Você monta a conversa onde você fala para o modelo, olha, o meu usuário, o meu user, fez essa pergunta. E aí, a gente vai pegar esse objeto aqui e vai fazer um append disso daqui que a gente acabou de colocar. Então, vou entrar aqui e vou usar aqui o Jupyter Notebook para imprimir o conteúdo. Então, qual que foi o primeiro elemento dentro desse objeto que eu tenho para representar a conversa? Foi o participante que tem o papel de usuário, ele apresentou, né, uma requisição com o seguinte contexto aqui, com o seguinte conteúdo, desculpa. Um texto perguntando quem foi o Pelé. E aí como é que funciona? Você chama o modelo, certo? Então a gente pegou esse objeto que a gente criou aqui em cima, a gente chama ele com o método conversa, e aí você passa a ID do modelo, o histórico da conversa. Então veja, aqui eu não tenho nada de informação, de ID nem nada, eu só passo o histórico da conversa, falo para ele quais são as configurações da requisição, então a temperatura e tudo mais, e aí ele vai mandar essa resposta para dentro de response. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse pedacinho daqui, eu vou quebrar isso aqui em mais uma linha. Então, ó, lembra que eu falei que ele demora? Se fosse no streaming, ele estaria, né, entregando ali a mensagem no meio do caminho. O que tem dentro? Aí também é sobre como que a AWS funciona. Quando você usa o AWS ali, depois de um tempo, você percebe que, não vou falar tudo porque tem tanta função na AWS que eu não sei se alguém consegue saber mais do que, sei lá, 20% de tudo. Tem coisa demais. Mas assim, cara, experiência minha pessoal. Tudo que eu precisei lidar assim de questões mais complexas eram trocas de JSON. Então você manda uma requisição, normalmente você, se não for uma coisa só tipo assim, crie alguma coisa pontual, se for alguma coisa que você precisa passar configurações, normalmente você passa um JSON e a AWS te responde com outro JSON na resposta. E aqui não é diferente. Então se eu vou abrir aqui, não é model response, né? É response. Model response vai ser depois que ele extrair lá de dentro. Tá? Então, quando você abre aqui o que foi que teve de resposta, normalmente é assim. A resposta tem sempre um metadata que fala sobre qual que foi aquela interação sua com a AWS, tá? Então ele vai passar para você o horário, enfim, como é que foi a troca de mensagem, tudo mais, os headers, e aí você vai ter a resposta. Essa segunda parte aqui aí vai mudar, né, de API para API da AWS que você está usando. Então, aqui dentro, ele pegou e ele mandou que o Pelé é um futebolista brasileiro, nasce em Três Corações. Beleza, é um JSON. O que você vai fazer? Você vai pegar e agora você vai acessar o texto que ele respondeu aqui. Então, a gente vai navegando aqui dentro, está jogando para dentro de uma variável, vou imprimir aqui a resposta e aqui está o conteúdo que estava ali dentro. Beleza? Aqui o quanto de input de tokens que eu mandei. Então, eu mandei 21, quanto que ele me devolveu, que eu coloquei que o máximo era 100. Total de tokens, e aí você vai ser cobrado em cima desses tokens aqui que você está movimentando. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim do jeito que está. Ia voltar lá para cima o código, mas beleza. Aí aqui, beleza, então eu peguei, o modelo respondeu. E agora, né? Então, fiz uma pergunta, ele fez a resposta. Qual que é o próximo passo? Eu vou pegar essa resposta no modelo, né? Se para você, usuário, quiser acabar ali a conversa, beleza, acabou, encerra o programa, já era. Mas vamos supor que o seu usuário quer continuar respondendo. Qual que é a lógica? Eu pego agora a resposta do modelo e injeto naquele objeto que vai estar tratando aquela nossa conversa. Então, eu vou pegar aqui essa conversa do modelo, né? Joguei aqui no objeto chamado mensagem. Não precisava ter feito isso, né? Vou colocar aqui, ó. Só quis aproveitar um código que estava ali, então vou tirar e vou passar para cá. Então, o modelo
respondeu aqui. Agora eu vou falar, a role é de assistente, então agora quem tá o papel da próxima pessoa é o assistente e ele deu essa resposta. Então agora se eu abrir a parte de história, histórico da conversa, eu tenho o usuário perguntou quem foi o Pelé e aí depois o assistente respondeu isso daqui. Agora vamos lá, o usuário quer fazer mais uma pergunta agora em cima. Exatamente a mesma lógica. Você adiciona a pergunta, você adiciona dentro do seu objeto aquela mensagem, e aí você pega e faz a inferência para o modelo, né? Chama o modelo aqui no ponto converse, e aí ele vai mandar a resposta de novo, você extrai a resposta e coloca dentro lá do seu objeto. Então eu venho aqui, ele vai imprimir agora a resposta, beleza, então agora ó, veja em qual time ele jogou, ele puxou pelo contexto que era o Pelé que ele estava falando, e agora se eu fosse continuar a conversa, eu ia colocando aqui. Então veja que quanto maior a conversa vai ficando, né, maior vai ser esse conteúdo que você está trocando ali com a AWS. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Response. Tal. Então aqui, ó, ele trouxe mais input tokens, mais output tokens, e aqui agora já tem 234 tokens. Em relação aqui em cima, cadê que a gente tinha impresso aquela hora? 121 tokens. Então, ainda que eu estou limitado lá a 100 tokens, né, esse negócio aqui vai começando a ficar pior conforme as mensagens vão indo. Né? Você vai estar trocando mais informações com a AWS para cada row de mensagem que você vai passar. Beleza, essa daqui é o primeiro método que eu quero falar com vocês. Então agora eu vou falar com vocês do segundo método, que é o método de invocar um modelo individualmente. Ou seja, vamos chamar um modelo sem manter um histórico de conversa. A princípio, eu, Carlos, quando você passa essa ideia, eu vou só chamar um modelo uma vez, não vou apresentar o contexto. Deveria, na minha cabeça, ser mais simples. Só que a minha surpresa, quando eu comecei a estudar o assunto, é que esse aqui é mais complexo que o primeiro. Tá, por quê? Vamos voltar lá para a documentação, né, que é onde eu falei que eu trouxe aqui o código aqui de inspiração aqui para esse vídeo. Olhando aqui o código, você vai ver que ele utiliza a biblioteca de JSON e ele lida muito mais com uma estrutura como se ele estivesse fazendo de fato uma postagem numa API, envio da mensagem independente, do que uma simplificação onde a API da AWS vai lidar com as mensagens. Vou mostrar aqui, vocês vão ver que tem mais passos, ele é mais complicado e talvez, assim, não sei se no seu dia a dia não fizer sentido, eu acho mais fácil você desenvolver código pensando na parte de conversa, tá? Do que na parte de fazer essa chamada para o modelo individual. Mas beleza, vamos lá para o nosso código, que é basicamente isso daqui quebrado em pedacinhos pequenos. Opa, chat errado. Então aqui. Mesma lógica da anterior. Eu vou chamar o boto3 para poder chamar os modelos. Eu vou definir a ID do modelo dentro de uma variável, que aqui é o mesmo modelo do anterior. Até conferir aqui. Vamos ver. Isso, mesmo modelo anterior. Ele cria o client aqui dentro. Então, executar esse bloco aqui. E aí começa as diferenças. Eu vou passar aqui a requisição, beleza, o texto que eu quero fazer para o modelo. E aqui eu vou ter que formatar essa pergunta. E aí que tem a diferença. Então, essa estrutura aqui é dada aqui na documentação da AWS, certo? Você pega essa documentação, você pega essa formatação, coloca a sua pergunta dentro dessa estrutura que eles passam, define aqui dentro os parâmetros, que nem tem lá no console, lá quando você puxa a caixinha, que nem teve no código anterior, você define os parâmetros. E aí veja, na hora que eu for fazer a aquisição, eu passo o meu prompt aqui dentro dos parâmetros, diferente do caso anterior. No caso anterior, eu passava os parâmetros por fora e aí depois eu dava lá o contexto para ele. Certo? Então a gente passava aqui e depois a gente fazia o conversation history e aí na hora da gente chamar o modelo, a gente passava a ID do modelo,
o contexto histórico e qual que era as configurações para a chamada. Aqui na hora de chamar o modelo, eu vou montar isso aqui na forma de um JSON, e aí eu vou passar a ID do modelo, o JSON que eu estou usando para poder fazer aquela aquisição e esses parâmetros que estão fazendo a configuração aqui da requisição. Então, se você for pensar, ele parece muito mais como se você estivesse postando alguma coisa numa API mesmo, né? Você está montando um JSON mais fortemente na mão, vamos dizer assim. Beleza, e aí a resposta, né, também vem no formato de JSON, você tem que abrir e beleza, tá pronto, ele respondeu. Legal. Aí, só um detalhezinho que é importante eu estou chamando aqui os modelos direto dentro do código sem tratar eles com try e except. É interessante que na hora que você for chamar, em vez de você chamar que nem eu chamei aqui, você coloca isso aqui dentro de um try, que se der alguma coisa errada, você tem uma mensagem, um log ali para saber o que está acontecendo. Beleza? Então, isso também vale para o caso anterior, tá? Tenta sempre colocar dentro de um try para poder lidar. E aí agora, terminamos então esse primeiro contato com o Bedrock. Espero que você já consiga, a partir disso, começar a pensar em ideias, em aplicações para você utilizar ele no seu ambiente. No próximo bloco a gente vai tratar os agents, onde a gente vai ver como que integra os agents com outros recursos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um desafio técnico, que a resposta já está lá no meu GitHub, então se você quiser ver a resposta é só pegar lá, de você fazer o seguinte, meu desafio escolha um dos dois, ou os dois, e faça um programinha em Python simples, que você simula ali a conversa com o robô, utilizando qualquer um dos dois métodos. E aí você não precisa fazer uma coisa super elaborada, né? Um if-else de se você quiser usar o resultado sim, vai para um lado, se quiser fazer uma pergunta, usa um, se você não quiser fazer a pergunta, quiser encerrar o programa, usa o dois, e aí enquanto ele estiver fazendo pergunta, enquanto a pessoa responder um, você cria um while que vai ficar repetindo ali a pergunta. Beleza? Repetindo a chamada para o modelo conforme o usuário vai mandando requisições. Então esse aqui é meu desafio. Tá lá no GitHub a resposta, mas não olha a resposta tão facilmente, tenta fazer ele. Eu vou tentar fazer aqui um próximo vídeo rapidinho, mostrando a solução que eu desenvolvi. A minha solução eu tinha feito, vamos lá, eu tinha feito uma solução para esse desafio, que ela era mais simples, que eu já jogava ali dentro, e pedi para o ChatGPT dar uma melhorada nele para colocar um print mais bonitinho, colocar o inglês mais bem estruturado, porque eu particularmente sou terrível para cometer erros gramaticais, e especialmente num idioma que não é meu nativo. E aí ele deu aquele código mais pomposo, que é o que eu estou compartilhando lá. Eu vou fazer o próximo vídeo então comentando, aí você pode fazer o seguinte, para o vídeo, tenta fazer o desafio, gasta um tempo nisso, sem olhar e nem nada mais. Não é para você se preocupar em fazer uma coisa muito diferente do que a gente já fez. Usa aqui os dois exemplos de código que eu dei. E aí depois você, conseguindo uma solução, você vai lá e assiste o próximo vídeo. Beleza? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.